Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. 7h21, Donizete, a gente retorna desse feriadão, tendo que falar, infelizmente, da morte do Papa Francisco, Papa pioneiro que reformou a igreja, deixou uma lição aí de tolerância e amor aos necessitados, né? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte de Ceará News. Olha, Matheus, feriadão foi recheado de notícias, né? Verdade. De informações. Bem movimentado. O Papa, no domingo, se despediu dos católicos. Esteve na Praça de São Pedro, falou, estava fraquinho, todo mundo ficou feliz porque viu o Papa. Mas no dia seguinte, já de madrugada, 2h35 da manhã, ele teve o AVC e morreu. O Vaticano divulgou hoje, Matheus, são 5 horas a mais, né, na Itália. Isso. Então, o Vaticano divulgou hoje que o enterro do Papa será no sábado às 9 horas da manhã, horário da Itália, horário do Vaticano. 4 horas da manhã, horário do Brasil. Quem quiser assistir o enterro vai ter que acordar mais cedo, 4 horas da manhã de sábado. O presidente Lula, a primeira-dama Vanja, vão ao enterro. Então eles devem sair do Brasil na sexta de manhã, né, Matheus? Para chegar e ter tempo para descansar e se adaptar ao fuso horário. Dessa vez, no enterro do Papa João Paulo II, o Lula levou o Sarney e o Fernando Henrique Cardoso. Dessa vez ele não tem como levar o Bolsonaro, que está internado, e nem levar Michel Temer, que ele não fala. Tá difícil dessa vez, né? Ele deve levar o presidente do Congresso, que é judeu, mas ele pode ir, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Certo. Eles podem ser convidados pelo presidente para ir para o enterro, que será sábado, repito, às 9 horas da manhã. O conclave deve começar 2 dias depois, na segunda-feira. E aí a expectativa sobre quem será o Papa. Não tem, pelo que a gente está acompanhando na imprensa internacional, Matheus, não tem nenhum brasileiro dos 7 cardeais com chance de ser Papa. Mas, para quem quiser entender como é que é o conclave, é só assistir o filme Conclave, que disputou o Oscar, ganhou até alguns Oscars, que está na Prime Video. Ok? Você viu já o filme, Matheus? Assisti ontem, Donizete. Ontem mesmo eu assisti o filme para poder entender. Inclusive, a gente tem até aqui um áudio que nós separamos do arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, que fala um pouquinho de como é que vai ser esse processo. E a gente pode também o Lula, né, Matheus? Tem o presidente também. Sobre o Papa Francisco. Então vamos ouvir primeiro o presidente da República, Lula, falando sobre a morte do Papa, e em seguida a gente mostra para o ouvinte esse áudio. Vamos lá.
Olha, Matheus, deixa eu corrigir aqui antes de a gente ouvir o arcebispo de Brasília, cardeal. O velório do Papa, o corpo do Papa, chega amanhã, às 4 horas da manhã, horário da Itália, 9 horas da manhã do Brasil, no Vaticano, para ser visitado, ok? Certo. E o enterro é sábado, 5 da manhã e não 4, como eu falei, 10 horas da manhã, horário do Vaticano, 5 da manhã, horário de Brasília, certo? Só uma horinha. Entendi. Então, o Vaticano já divulgou hoje, já é possível ver, Matheus, estou vendo aqui, a imagem divulgada pela agência do Vaticano, do Papa na capela dele, que ele ficava. O enterro dele é na capela Santa Maior, simples, no chão, na lateral da capela. E ele arranjou alguém que doasse para fazer onde ele vai ser enterrado. Tá certo? Lá, sem nenhum luxo. E escrito apenas a palavra Franciscos. Agora, ainda não está definido os 7 cardeais brasileiros que votam no conclave. Tem 8 cardeais brasileiros. Cardeal Raimundo Damasceno tem 88 anos. Ele pode ser escolhido Papa, mas ele não vota. Ele vai para o conclave. São 135 cardeais, tá, Matheus? O Código Canônico falava 120, mas o Francisco aumentou para 135 cardeais quem vota no conclave para escolher o Papa. Vamos ouvir o cardeal de Brasília falando, como é o nome dele, Matheus? Dom Paulo César, Donizete, vamos ouvir. Nós já recebemos hoje já uma convocação, não é, do decano do Colégio Cardinalício, já convocando o conclave. Amanhã já vai ter uma primeira, a convocação do decano é para uma reunião amanhã, mas assim quer dizer, para ir para Roma, porque o Papa vai ser sepultado. Amanhã tem uma primeira reunião que deve definir um pouco uma agenda, quer dizer, desde a data do sepultamento do Papa e depois a primeira parte do conclave. A primeira parte do conclave acontece naquilo que nós chamamos na aula do sínodo, onde todos os cardeais participam, os cardeais que têm mais de 80 anos, os cardeais que têm menos de 80 anos, todos participam. E o que se faz nessa primeira parte? Nessa primeira parte se conversa, onde cada cardeal tem um tempo para colocar, para falar, não é? Onde as principais questões, seja da humanidade, seja da vida da igreja, são tratadas. Ali já começa, de certa forma, a definir o perfil de um futuro Papa, daquele que deve conduzir a igreja. Depois que termina essa primeira parte, quando começar a primeira parte, logo já se deve ter também o calendário da segunda, que aí é a reunião mesmo na Santa Marta, onde só participam os cardeais com menos de 80 anos. Aí a votação mesmo para a escolha do novo Papa. Matheus, só para terminar essa primeira parte, a expectativa é que o conclave possa durar 2 semanas, tá? Até 2 semanas. A escolha do novo Papa. Apesar que o pessoal está dizendo que vai ser mais rápido, né, Donizete? Essa necessidade de dar agilidade a essa escolha. E quando o arcebispo fala em amanhã, é hoje, tá, Donizete? Porque a entrevista foi concedida ontem. Então, quando ele fala a palavra amanhã, todos os cardeais estão viajando hoje. Isso. E amanhã o corpo já estará na Basílica de São Pedro, onde o corpo do Papa Francisco está num caixão de madeira simples. Ele definiu o testamento dele, tudo da simplicidade, Matheus. O Papa vai deixar saudade. Agora, poucas pessoas têm dúvida quanto que o novo Papa será um conservador, moderado ou radical. É o que a gente assiste e vivenciou dentro do filme Conclave, Matheus. Vira a página. Vamos lá, Donizete, vamos virar a página 7 e meia. Olha,
Tem umas manchetes aqui no Globo hoje, Donizete, que revela confusão em alguns partidos. Eu queria que você falasse um pouco. Por exemplo, PT. O Globo diz assim: Gleisi passa a atuar em favor de Edinho no PT em uma tentativa de reduzir as disputas internas no partido. Aí um pouco mais embaixo a gente tem agora um problema no PL. PL vive racha entre aliados de Valdemar e bolsonaristas. E um pouco depois diz: fusão entre PSDB e Podemos enfrenta entraves em 4 estados. O que está acontecendo? Política, Matheus. A política ano que vem é ano eleitoral, ano das eleições, da escolha do novo presidente. No PT, a Gleisi Hoffmann está trabalhando, virou ministra, tem que trabalhar pelo candidato do presidente Lula, Edinho Silva. O outro candidato é Rui Falcão. Não tem muito não, o Rui está isolado. O presidente do PT deve ser mesmo Edinho Silva. No PL, a disputa entre bolsonaristas e Valdemar é porque o Valdemar reclama que esses movimentos por anistia está torrando o cofre do partido, deixando o partido liso. O Bolsonaro internado não tem como brigar, mas os não bolsonaristas já avisaram. O Centrão não aceita a candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência da República, como quer Jair Bolsonaro, sem condições de ser candidato. Primeiro, porque está inelegível. Segundo, por causa da cirurgia foi a mais invasiva que ele já passou, ele continua internado. O candidato que Bolsonaro quer é o filho Eduardo Bolsonaro. Por fim, a fusão do Podemos com o PSDB. O partido vai se chamar assim, PSDB Podemos. Não tem problema no Ceará, tem problema em Pernambuco, tem problema no Mato Grosso, mas o presidente nacional do PSDB, o Marconi Perillo, diz o seguinte, que os problemas serão resolvidos até o final desse mês, onde o partido vai ser um só partido, tá, Matheus? Eles também estão querendo atrair, não para a fusão, mas para uma federação solidariedade. Tem chance, porque querem se unir todos. O PDT, Matheus, insistirá na candidatura de Ciro Gomes ao Planalto. Só que Ciro Gomes prefere ser candidato ao governo do Ceará. E para terminar, uma última informação, Matheus, você podia até ler a manchete. Começa hoje o julgamento do núcleo, nem sei como é que ele chama isso, Felipe Martins, Silvinei, como é que ele chama esse núcleo, Matheus? Vamos lá, Donizete. O STF julga integrantes do núcleo 2 do golpe, ex-assessores de Bolsonaro. A primeira turma inicia hoje a análise da denúncia contra 5 pessoas acusadas de envolvimento nos atos golpistas. 6, Matheus, são 6. São 6, né? Então pronto, atualizar aqui. 6 pessoas. Fernando Souza Oliveira, diretor de operações do Ministério da Justiça. Felipe Martins, assessor internacional de Bolsonaro. Marcelo Câmara, ex-assessor especial da Presidência da República Militar. General Mário Fernandes, secretário-geral da Presidência da República. Marília Ferreira de Alencar, diretora de inteligência do Ministério da Justiça. E Silvinei Vasquez, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E a primeira turma tem 5 ministros, tá bom? É o núcleo 2 golpista. A gente vai dar uma paradinha, tomar um cafezinho caro, mas para animar e acordar, e a gente volta já, Matheus. Momento Nero! Vamos lá, Donizete. Nessa volta do feriadão, a gente vai acordar quem? Vamos acordar as 4 mulheres que hoje fazem a política cearense. Tem um ar mais forte. A vice-governadora do exercício, Jade Romero. Vamos acordar a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriela Aguiar. Vamos acordar 2 primeiras-damas com vida ativa. A Cristiane Leitão, da Prefeitura de Fortaleza, do prefeito Evandro Leitão. E a primeira-dama do Estado, Iria Freitas, cuida do Ceará Sem Fome. O Tatá vai ter trabalho, mas é um trabalho do bem. Vai, Tatá, acorda essas 4 mulheres. Matheus, a gente sempre cobra uma maior presença das mulheres na política, né? Sim. Sempre. O Ceará está dando um exemplo. Você tem
O governador está em viagem oficial à China, atrás de trazer uma montadora para cá, para Horizonte. Ele viajou sábado. Ele, o presidente da Alessio Romeu de Guerra, o secretário da Casa Civil Chagas Vieira e o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias. Na ausência dele, a Jade Romero assumiu o governo, ontem decretou luto por 8 dias, 7 dias, dá um ar de normalidade na agenda dela, mostrando-nos como secretária de Proteção Social. A gente sabe que o governo do Ceará está bem entregue. A primeira-dama Lia Freitas cuida do projeto Ceará Sem Fome, do programa, com muito carinho, com muita competência. No município, é impressionante o trabalho da vice-prefeita Gabriela Aguiar, um trabalho social que mostra toda a competência dela e também competência da primeira-dama, Cristiane Leitão, que ajuda o prefeito Evandro Leitão com a presença registrada que mostra todo o trabalho dela. As mulheres trabalhando, mostrando que tem competência e capacidade para entrega, Matheus. A Cristiane Leitão está tão bem que já se fala que ela é candidata a deputada federal ou será estadual? Acho que federal, nas eleições do ano que vem. E eleita, será uma grande deputada, porque a sociedade reconhece o trabalho da primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, Matheus. Candidata. Temos mais uma candidata. Ela é do Republicanos, tá, Matheus? Certo. E ela é candidata a deputada federal. Não vou dizer que não, agora não, mas é, tá? Agora vira a página, vamos à China. Lá tá 12 horas para frente, Matheus. Vamos lá. Lá já são 7h39 da noite, 19h39, Matheus. Já estão jantando, o governador já está jantando, Matheus. É isso, Donizete. E ontem à noite, que já era manhã de terça-feira, né, noite pra gente de segunda-feira, o governador publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a agenda de hoje. Então a gente separou aqui um trecho para o ouvinte poder acompanhar como é que tá essa viagem. Bora ouvir? Vamos. Hoje aqui já é terça-feira, pela manhã, nós vamos iniciar nossas agendas. Temos daqui a pouco uma reunião com o cônsul do Brasil aqui na China. Depois nós vamos ter uma reunião com a empresa que já tem um grande investimento no Ceará, que é a Power China. Tem um investimento de mais de R$ 1 bilhão lá em Mauriti, produzindo energia solar. Nós vamos ter reunião com essa empresa para discutir o investimento e outros investimentos para o futuro. E à noite vamos ter uma reunião com a Associação de Amizade da China com países estrangeiros. E durante esses dias, nós vamos ainda ter uma participação na Feira Internacional de Automóveis, onde nós vamos discutir a busca de empresas para o polo automotivo do estado do Ceará. Nós estamos avançando bastante, vamos ter anúncios significativos para fortalecimento, instituição e implantação do polo automotivo do estado do Ceará, lá em Horizonte. Portanto, estamos aqui muito animados, com muita expectativa para poder dar esse grande anúncio concreto de implementação do polo automobilístico. E vamos conversar com outros investidores aqui na China, buscando aproveitar oportunidades para o desenvolvimento econômico e social do Ceará. É, Donizete. Muito trabalho, né? Matheus, como a China, os Estados Unidos estão cobrando tarifa de 145% dos automóveis chineses produzidos na China, a China pode encontrar numa produção no Brasil a solução para entrar no mercado americano. Não é fácil, mas é um caminho. Exportar para o México, exportar para a América do Sul. Então o Brasil, através do governador Elmano, está com essa solução. O Xi Jinping está vindo ao Brasil. O Lula vai primeiro e depois ele volta, onde o Lula está discutindo. O Xi Jinping quer unir e encontrar uma saída do Brasil para o Pacífico, já que o Brasil hoje não tem saída para o Pacífico, tem para o Oceano Atlântico, Pacífico não. Então, a integração do Brasil com a América Latina, a China defende. Mas temos um problema, qual é? O presidente Donald Trump quer tirar a China do Brasil. Mas se a China sair do Brasil hoje, a gente quebra, Matheus. A China comprou 40 navios de soja e o preço de soja deve subir.
Agora, como o Brasil vai exportar muita soja, muito milho, muitas frutas para a China, substituindo a produção americana, já que não vai ter mais negócio entre Estados Unidos e China, a inflação no Brasil esteja preparado. Porque ontem, nos Estados Unidos, a Bolsa despencou, porque o presidente Donald Trump esculhambou o presidente do Banco Central, Jerome, o nome difícil, né, Matheus? Jerome Powell. E aí caiu a bolsa, caiu o dólar, e isso tem reflexo. Há riscos reais de uma recessão mundial. Na China, as fábricas só estão trabalhando 2 dias e outras já pararam completamente. O mundo, nesse clima pesado da morte do Papa Francisco, vive um momento muito tenebroso. Muito difícil. Vira a página, Matheus. Assunto delicado. Vamos tratar agora, Matheus. Delicado, Donizete. Vamos lá. Assunto delicadíssimo. Um vereador, né, Donizete, que está sendo ameaçado, é isso mesmo? Olha, Matheus, em abril, no dia 26 de abril, o vereador Renan Martins, o nome dele é Renan Cavalcante Barroso, mais conhecido como Renan Martins, de Paraipaba. Certo. Ele atropelou e matou 2 jovens, de menores, Isabelle e Yasmin. Ele atropelou e ele não deu socorro. Ele tentou tirar o carro de lá. Só que as vísceras das meninas, elas iam numa moto em sentido contrário a ele, e ele atropelou, ficou no carro, em cima do para-brisa, e ele não conseguiu sair do carro. Deram fuga a ele. E aí é que criou-se o clima de revolta. Ele deve ser cassado essa semana ou na outra. A Câmara Municipal de Paraipaba deve cassá-lo. Só que ele fugiu, está escondido, Matheus. Está andando com seguranças, 2 ex-policiais militares, com segurança, gastando muito dinheiro, porque, olha, solta a Moab, fogo do Muturo. Moab. Sim, o que aconteceu? Ele está marcado para morrer, Matheus. Na semana passada, pularam o muro e invadiram a casa da ex-mulher dele. Homens invadiram a casa da ex-mulher dele atrás dele. Ele está sendo caçado. Renan Martins, uma das garotas que morreu, é filha do chefe do Comando Vermelho na favela Pôr do Sol, lá em Paraipaba. Ele está marcado para morrer. O Comando Vermelho julgou e o condenou no tribunal do crime. Ele está marcado para morrer. Renan Martins. Olha como é que está a violência no Ceará. Devia prendê-lo e não matá-lo, mas o crime não aceita. Ele foi negociar para não morrer com o Comando Vermelho. Usou advogados para pagar pelo crime que ele cometeu. É aí que aumentou a revolta. A informação que vazou é essa. Ele ofereceu 60 mil reais por cada assassinato. Seria a condenação dele. Aumentou a revolta do pai e aí a perseguição foi que cresceu. Renan Martins é um homem marcado para morrer. Ele fugiu e ele foi da delegacia de Caucaia fazer o BO contra as 2 jovens. Negou que estivesse embriagado, apesar da família dizer que ele estava. Ele teria passado todo dia de domingo na praia bebendo, com outra vereadora. O caso é chocante e mostra a força do crime organizado. Renan Martins teria que ser preso numa penitenciária de segurança máxima para não morrer. Porque hoje a vida dele está bem ameaçada, viu, Matheus? É ou não é chocante essa história, Matheus?
Sem dúvidas, viu, Donizete, de tirar o fôlego. Vamos acompanhar, né? Porque que situação tensa. Já pensou? A polícia tem que dar uma resposta rápida. E por falar em polícia, viu, Donizete, tem uma operação que foi deflagrada hoje cedo. Acabei de receber aqui informação, operação da Polícia Civil, operação Nocaute. Vamos lá. A Polícia Federal. Operação Nocaute, tá, Donizete? 11 mandados de prisão sendo cumpridos, 9 pessoas já foram alvos desses mandados. A operação é coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado com o objetivo de combater 2 grupos criminosos. Um que atua em Maracanaú e outro que atua aqui na capital cearense. Maracanã deve ser GDE. E na capital é CV. São as facções que mandam nessas cidades. Né? Isso. Pesado, Matheus. Aí é Polícia Federal. Aí a gente merece até aquela musiquinha, né, Matheus? Tanto assunto delicado, bota aquela musiquinha pra mim calar a boca, Matheus. Vamos, Donizete. Seu pedido atendido, vamos cuidar da nossa vida. Podemos não, Matheus. Infelizmente a vida da gente corre risco. Verdade. Mas a gente tem que trazer a informação. Aqui você sabe tudo de primeira mão. Tudo. Com a gente foi ou será. Amanhã a gente tem que fazer o apelo também, a ponte da rodovia estruturante, a gente está falando, os principais, o corredor do turismo cearense, essa ponte está parada desde o carnaval, ontem teve um engarrafamento enorme, no dia anterior teve acidente, a gente fazer um apelo para que a SOP, Superintendente de Obra Pública, faça essa nova ponte, porque está um caos o trânsito na rodovia estruturante que liga Lagoinha, Flecheira, Icaraizinho de Amotada, Jericoacoara, Camusim, aí trânsito horas, 3, 4 horas ontem de engarrafamento na volta do feriadão, Matheus. Fora os perigos. Os perigos com os buracos, Donizete, também, por conta das chuvas aí, a estrada ficou um pouquinho maltratada, viu? Mas bora lá, você ia mudar de assunto? Vamos nessa? Vamos mudar de assunto, é uma bomba, solta uma Matheus, sim. O senador Cid, a Assembleia criou um plano de saúde para os deputados federais, os deputados estaduais, os 46. Quem estiver na ativa, como suplente da ativa, também tem direito. E para os deputados aposentados, certo? No valor de R$ 5.200, auxílio saúde. Isso. Os da ativa, eu nem entro no mérito, plano de saúde. Não dá nem para pagar o plano de saúde do Bradesco, que é 11 mil, 12 mil. Mas vamos lá. Aí a gaiatice. Quem disse que tinha deixado de ser funcionário da Assembleia? Agora a gente entende por quê. Porque se aposentou como deputado estadual. Você sabe quem foi? Sei sim, Donizete. Quem é? Cid Ferreira Gomes. Isso. Então o discurso da moralidade acabou. Legalmente ele tem direito de se aposentar porque ele pagou a previdência privada da Assembleia. Agora, ele, como senador, ele tem o melhor plano de saúde do Brasil. O plano de saúde para ele é dele, da família e é eterno. Mesmo quando ele terminar o mandato dele no ano que vem, que ele não dispute a reeleição, nunca mais ele terá problema com saúde, porque o plano de saúde do Senado é eterno e é para toda a família dele. Por que é que ele, tendo o melhor plano de saúde do Brasil no Senado Federal, pede o plano de saúde da Assembleia, Matheus? R$ 5.200. Você está com o documento aí, o Diário Oficial do Estado, da Alesse, anunciando o Ciro Gomes ganhando R$ 5.200, Matheus. Dizendo que ele é um deputado aposentado. Ganha mais quanto, Matheus? 40 e quantos mil é o salário dele, Matheus? Muita coisa, hein, Donizete? Mas eu não tenho esse valor completo aqui, não. Eu tenho desse documento que você está falando aí, que é impressionante aqui, a lista. 34.700, salário de deputado. Eita, rapaz. O salário dele é esse. Da ativa e é o mesmo salário. Então, o Ciro Gomes, mas não é só o Ciro Gomes que fez isso.
Sim. Tem também o José Guimarães, que se aposentou como deputado moralmente, legalmente não há ilegalidade, mas moralmente a Câmara dos Deputados oferece o segundo melhor plano de saúde do país para os deputados. Plano de saúde da Caixa Econômica. O Guimarães pediu e quer ser senador com a bandeira. Eu vou dar plano de saúde para todo mundo? Não vai, né, deputado? Nem é sua bandeira. Agora, o que é que justifica o senhor pedir plano de saúde, ganhar R$ 5.200? O senhor, o Cid, o deputado Mauro Filho, a prefeita de Brejo Santo, Gislaine. A lista é extensa, Matheus. Extensa. Você tem alguns nomes aí para dar? Vamos lá, rapidinho, Donizete, porque a gente já está com o nosso horário avançado, mas tem aqui Antônio Roque de Araújo, Arthur Bruno, Arthur José Vieira Bruno, Carlos Mauro Benevides Filho, Mauro Filho, Cândida Maria Saraiva de Paula Pessoa, Cândida Figueiredo, o senador Cid Ferreira Gomes, Cirilo Antônio Pimenta, prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, Francisco José Caminha Almeida, Francisco Marcelo Sobreira, Marcelo Sobreira de Iguatu, Assis Nogueira é o delegado Cavalcante, Rogério Aguiar, Francinés Girão, Tourinho Filho, Inês Arruda de Calcaia e Casimiro Neto. Tem mais. Ex-secretário de Saúde, ex-deputado Jonania, João Bosco, Guimarães, Hilário Marques, Sérgio Benevides, Dedé Rios, Júlio César Costa Lima, vereador de Maracanãú, Gorete Pereira, Marcos Cal, Gislaine, Chilene Aguiar, Nilo Sérgio, Paulo Afonso de Pacajus, Raimundo Macedo de Juazeiro e Tomás Rocha. Esses são alguns dos nomes que legalmente têm direito ao benefício. Mas a moral é grande. A moral pega mal, né? Para terminar, Matheus, o líder do União Brasil, Pedro Lucas, não vai sair da liderança. E o União Brasil, nesse final de semana, quem passou o feriadão no Ceará foi o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e esteve com o deputado Mozo Rodrigues. Mesmo com o Lula não querendo o Mozo, o União Brasil vai indicar o Mozo para ministro das Comunicações. Estou indo embora, muita informação, e a gente acompanha durante todo o dia no CN7 e no meu Instagram, Donizete Arruda, no meu canal WhatsApp, Twitter, Donizete Arruda 7. Vamos lá. Até amanhã, Donizete.